Maranhão. Mas não poderia deixar de iniciar esse momento, senhor presidente, dizendo quão oportuno é essa audiência ser hoje, Dia do Professor, que é a figura sobremaneira importante para que, inclusive, esse plano seja factível, para que ele seja realmente realizado. Sem a valorização e o reconhecimento da carreira do magistério, inexoravelmente não há condição de que o país avance em educação. Então, vai aqui meus cumprimentos, portanto, a todos os professores e professoras deste país, responsáveis pela nossa formação e certamente pela melhoria também, pela sua contribuição à educação no país. A gente agradece e parabeniza a todos por esse momento. Como professora que também sou, eu me sirvo aqui de uma pequena apoio de apresentação. E o roteiro, o doutor Paim aqui já até antecipou algumas observações que queria fazer com relação aos desafios que a educação apresenta. E a nossa fala vai seguir basicamente 4 aspectos. Alguns desafios apresentados pelo Plano Nacional e da educação brasileira. Algumas alterações que julgamos relevantes aqui nesse novo projeto de lei, nessa versão que está aqui. Algumas dúvidas e esclarecimentos, até para gerar um debate maior com relação ao tema hoje, e algumas considerações finais. Eu, lendo o projeto originário 8.035, que foi encaminhado ao senhor presidente, à época, Luiz Inácio Lula da Silva, vai fazer 3 anos. E Fernando Haddad, à ocasião, dizia exatamente isso. O direito, a importância que esse plano teria para justamente garantir a milhões de crianças e adolescentes o direito de aprender e a chance de participar do desenvolvimento do país. Então, acho que esse é o carro-chefe de nós estarmos aqui, né? Garantir que as crianças aprendam e tenham condições de participar do desenvolvimento do país, até porque sem educação, parodiando Paulo Freire, não que vá resolver todos os problemas, mas sem ela é impossível o país avançar. E ainda muitas pessoas excluídas desse processo. Então, eu trouxe aqui só para lembrar que esse plano ele foi encaminhado com essa intencionalidade. O doutor Paim aqui já me antecedeu com relação a alguns desafios. O atendimento à qualidade, vou passar muito rápido, o atendimento à qualidade na educação pública. Só no que se refere ao atendimento, esse é um grande desafio. Nós temos de 2007 a 2012 uma queda de matrícula que é preocupante na rede pública de 9,5%. Por outro lado, houve um aumento aí de 30% na rede privada. Isso é muito preocupante, porque a gente tem que buscar as causas da queda, da redução de matrículas na rede pública. Ampliar o atendimento de creche, doutor Paim, já que me antecedeu, esse é um grande desafio, porque a nossa taxa de cobertura é menos de 25%, então o Brasil precisa fazer um esforço muito grande. Corrigir o fluxo, tem muita gente com a idade errada, e eliminar as causas de tanta gente ficar retido no ensino fundamental e também no ensino médio, que, aliás, a retenção no ensino fundamental também cria condições desfavoráveis para o avanço no ensino médio. A participação da família no acompanhamento também é um desafio. E o desafio maior do ensino médio, né? A taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%, como diz a meta 3, é desafiador, sobretudo pela retenção que nós temos. A organização curricular do ensino médio, é preciso repensar o currículo de fato do ensino médio. Nós estamos num jovem digital, com uma escola muito provavelmente do século XIX, em alguns casos do século XX, então precisamos equalizar esse passo, né? Universalização do acesso à educação básica às pessoas com deficiência, e aqui, senhores, me parece um dos mais importantes desafios e que vai exigir do país, na próxima década, um esforço sobremaneira importante, porque só 17,5% da população de 0 a 17 anos que tem direito à educação especial é efetivamente atendido no país. Então, a gente tem que realmente avançar muito. A educação integral, que é um outro desafio grande. A EJA, a oferta da EJA e a erradicação do analfabetismo.
também é um desafio muito grande. Os senhores podem observar aí que dos 135 milhões de pessoas com mais de 18 anos, 101 milhões não concluíram a educação básica. Então, temos aí uma demanda reprimida considerável que precisamos avançar. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior é um desafio muito grande. A educação superior não pode mais permanecer nesse país sendo algo privilegiado de poucos numa população tão grande como o país. E aí ressalte-se os avanços notadamente importantes dessa última década, senhor presidente, doutor Paim, Luiz Dourado, com relação aos avanços que a educação brasileira teve em todas as suas etapas e modalidades, e em particular na educação superior, com o processo aí de expansão da rede federal, com a ampliação de oferta e a interiorização das universidades. Valorização dos profissionais do magistério, aqui reporto a importância desse tema. Reitero o que disse na minha fala inicial, não é possível avançar em educação sem a valorização dos profissionais da educação e o investimento em educação pública. Bom, aqui me permitam fazer algumas observações com relação ao texto que está aqui no Senado. Cito ali os artigos com relação às diretrizes. Nós temos alguns aspectos que me parecem relevantes realçar. Houve uma ênfase aí aos valores morais e éticos lá quando se fala das diretrizes. É importante realçar numa sociedade que se embrutece, né, a cada dia com uma violência exacerbada. É preciso levar essa discussão para as escolas. No artigo 5º, importa realçar a inclusão do Fórum Nacional de Educação, e não somente o Ministério da Educação, o Conselho Nacional, como instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliação da execução e cumprimento das metas. Acho que a inserção do Fórum é importante. O Fórum é composto por integrantes da sociedade civil organizada e, como tão bem dito aqui foi dito pela mesa, aos que me antecederam, a sociedade civil precisa, de fato, acompanhar esse plano. Passamos aí 3 anos discutindo o plano e o nosso maior desafio agora é colocá-lo em prática e fazer com que essas metas se transformem em ações concretas que possam dar a mudança necessária que o país precisa, porque o plano nacional anterior foi muito tímido com relação às metas, pensou muito, dialogou bastante, inseriu muita coisa, um plano imenso. Agora temos 20 metas apenas, como bem disse aqui Paim. É mais fácil você monitorar, é mais fácil acompanhar e avaliar. No que se refere ao investimento público, há que se realçar a definição de investimento público que não tinha no substitutivo da Câmara. Ainda nas diretrizes, quando se refere aos planos de educação, foi retirada a exemplificação dos atores. Isso dá margem, obviamente, para que os planos locais dos diversos municípios e estados possam ter a acolhida e a participação de diversos membros da sociedade civil organizada, sem nominar exatamente alguns. Ainda... Agora, já inserindo, falando nas metas. Na meta 2, que trata do ensino fundamental, o Senado propõe uma oportuna inserção do estímulo à participação das famílias. O processo de universalização de toda a educação básica e o crescente ampliação do ensino superior, não é possível o Estado sozinho dar conta de tamanho desafio. Incluir todas as pessoas no país na educação básica exige um esforço hercúleo que estados e municípios sozinhos não são capazes de fazê-lo. A família, a sociedade precisa, de fato, participar, como diz, inclusive, a Constituição Federal. É um direito de todos, mas é dever do Estado, da família, com a participação da sociedade. No que se refere à universalização do ensino médio, importa a característica que o Senado acrescentou com relação à flexibilidade da organização curricular. A educação especial, a inserção da Libras como primeira língua. Acho que houve um probleminha, ok?
Na educação especial ainda, a elaboração de indicadores de qualidade educacional foi inserido na estratégia 4.13, é uma inovação também incorporada agora pelo Senado, e além de estratégias referentes ao perfil desse público da educação especial, a formação dos educadores, incluindo conteúdos específicos com relação a formação de professores e as parcerias com as instituições comunitárias, além da participação da família. No que se refere à alfabetização de crianças, houve aí uma alteração também significativa, já realçada aqui. A meta ela se torna menos ambiciosa na primeira metade de vigência, dizendo que as crianças serão alfabetizadas até os 8, mas ela se torna progressivamente mais exigente até determinar na prática, no final da década, a alfabetização no primeiro ano de ensino fundamental. Via de regra, os senhores podem atentar a isso na sociedade. As escolas privadas, os alunos, quando saem da educação infantil e logo entram no ensino fundamental, elas já leem, elas já estão alfabetizadas de algum modo, e precisamos garantir que isso aconteça na rede pública. É um direito público subjetivo, que toda escola consiga alfabetizar logo no primeiro ano. Na valorização do magistério, na meta 17, houve uma alteração também aqui do Senado, no que se refere à atribuição ao MEC para constituir esse fórum de acompanhamento. E foi acrescido uma estratégia nova que propõe a prorrogação do Fundeb, que julgamos que ela ficaria melhor situada na meta que trata de financiamento ou investimento em educação. No que se refere a planos de carreira, que é a meta 18, houve aí uma modificação, acrescentou-se o prazo de 3 anos para a sua implementação, esse plano de carreira. E também a estratégia 18, que se refere ao acompanhamento de professores iniciantes para efeito de validação do estágio probatório, houve uma inserção também positiva no nosso olhar, de incluir cursos de aprofundamento de estudos, que trata de conteúdos, metodologia e ensino. Um dos grandes desafios hoje, salvo engano, da educação pública e da educação superior, é fazer uma sintonia entre a educação superior e a educação básica. Os professores precisam ser formados para, de fato, atuar numa realidade de escola, que é a realidade da escola brasileira. Então, há, às vezes, uma dissonância entre o ensino superior, os conteúdos curriculares e aquilo que, de fato, a escola precisa obter. Ainda com relação aos planos de carreira, a atribuição ao MEC para realizar a prova nacional é também uma mudança na estratégia 18.3. Aparentemente, pode não parecer importante, mas a pontuação em concursos públicos para aqueles que fazem a inclusão do serviço voluntário, embora pareça irrelevante, mas me parece importante, porque já vai sensibilizando os professores da educação pública, com os trabalhos, com a sociedade, com toda uma gama de experiência que ele teria já com o trabalho voluntariado. Me parece que motiva também a essa participação. E a nova redação da Estratégia 18 estabelece a periodicidade anual para a realização do censo dos profissionais não docentes na educação. Isso também me parece muito positivo. A gestão democrática, importante que a meta foi reelaborada, fala das leis específicas em todas as instâncias para ser feita, e a alusão à educação básica e superior de decisões colegiadas. Esse aqui é um avanço também interessante. Na estratégia 19, versa sobre a prova nacional para candidatos à direção escolar, foi acrescentado o desenvolvimento de programas para gestores, o que me parece também interessante. Já caminhando para o fim, e aí para a guisa mais de debate, para provocar a discussão, eu trago aqui, senhor presidente, algumas provocações com relação a dúvidas, esclarecimentos com relação ao texto. Dúvidas que particularmente fiquei e que também certamente pode ser dúvidas de outras pessoas aqui presentes. Portanto, no artigo 7, no parágrafo 4º, fala das diretrizes do PNE. Todas essas que eu cito agora, os senhores e senhoras, fala das diretrizes. E eu queria aqui uma dúvida
por que não fazer menção à expressão território étnicos raciais, étnico-educacionais, perdão. Esse é uma dúvida que aqui exponho. A 8ª, a 9ª e o 3º artigo, 8, 9 e 13, versam sobre prazos. E aí é uma discussão também que aqui questiono. Por que a retirada de prazos em alguns casos e a inserção de prazos em outros casos? Eu acho que a inserção de prazos, ela oportuniza, quando se trata com metas e estratégias e temos uma década para cumprir e dar conta dessas metas, é importante que a gente sinalize com prazos. Talvez a prática legislativa, não sou da área, não seja adequado, mas me parece importante traçar prazos para que se possa melhor monitorar e acompanhar naqueles prazos. No que se refere a essa questão dos prazos, pois não? Não? Eu pensei que alguém já queria se pronunciar. No que se refere aos prazos, retirar o prazo de 1 ano para que os entes federados elaborem os planos de educação. O que justifica a retirada desse prazo? O que justifica também a retirada do prazo de 2 anos para que os entes federados disciplinem em lei a gestão democrática da educação básica? Por que a retirada desse prazo para que os sistemas possam disciplinar essa gestão democrática? Ainda com relação a prazo, o que justifica retirar o prazo de 2 anos para que o Sistema Nacional de Educação seja regulamentado em lei, se já é preconizado em lei, se é um anseio da sociedade civil organizada? Ainda algumas dúvidas. Por que essa meta foi alterada tanto e que, de algum modo, muda o sentido? Os 50% anteriormente referidos ao segmento público, no que se refere à educação profissional, passaram a referir-se à gratuidade, o que pode ser também assegurado no segmento particular. É como se, de algum modo, o Estado se desobrigasse um pouco do segmento público, abrindo aí a gratuidade. É importante, eu acho que falei aqui da importância de nós podermos fazer educação pública em parceria e universalizar toda a educação básica nesse país é um esforço imenso e que não é possível fazer sozinho. As parcerias são muito importantes e essa expansão da gratuidade, mas queria esclarecimentos também aqui para o debate. A educação profissional ainda passou a fazer referência lá na estratégia 11 e 11/17, houve uma mudança substancial, fazendo referência apenas à gratuidade de matrícula nas escolas privadas vinculadas ao sistema sindical, deixando de mencionar as entidades sem fins lucrativos voltados para estudantes com deficiência. E a estratégia 11 mudou o foco, ela deu ênfase, a partir de então, à expansão da educação profissional oferecida pela iniciativa particular, inclusive por meio de financiamento estudantil. A expansão deste último era o foco anterior, que era o financiamento estudantil. Elevar a matrícula na educação superior, houve uma alteração nessa meta, retirando-se a obrigatoriedade de pelo menos 40% que essa expansão ocorra no segmento público, porque houve essa mudança de retirar que 40% ocorra dessa expansão, ocorra somente no segmento público. Eu reitero aquela preocupação, me permita mais 3 minutinhos, senhor presidente, para concluir, que essa expansão ocorra no segmento público. Reitero a importância do Estado brasileiro se comprometer com a responsabilização, com a formação dos sujeitos. Bom, a alteração na estratégia 12, o foco passa a ser nas instituições de educação superior, aqui não é tão relevante, eu vou passar. Na formação de professores, houve uma modificação na meta que me parece também substancial e que altera um pouco o sentido. A política passou apenas de formação e retirou o seu objetivo de valorização. O texto original falava em formação e valorização. E a formação inicial está também genericamente mencionada, sem referência a curso superior de licenciatura. Com relação ao plano de carreira, as licenças remuneradas para a qualificação foram substituídas por incentivos para a qualificação. E a especificação stricto sensu foi retirada da pós-graduação. Então, isso aqui também suscita alguns esclarecimentos.
No que se refere à gestão democrática, já caminhando para o final, na meta 19, o que justifica a retirada do apoio da União nesse quesito? E o que justifica, e aqui é uma dúvida muito mais particular, a retirada da menção aos mestres quando fala da associação de pais. Usualmente sempre foi isso, mas aqui é uma dúvida mais de curiosidade mesmo, não vai fazer nenhum afeto maior ao texto. O que justifica também a participação dos pais na avaliação de docentes é uma dúvida também que me inquieta nesse momento, porque, embora não seja também relevante para alterar substancialmente o texto, na medida em que a sociedade, os pais participam muito fragilmente das escolas, embora isso constitua uma das estratégias para melhorar a educação. Com relação ao investimento, o investimento público, o que justifica, e aqui a gente discutir também, passar a ser em educação e não apenas em educação pública, como estava no texto original. O texto original falava que o investimento público em educação pública e foi suprimida a expressão pública, dando margem aí para a educação mais aberta. A retirada da referência a padrões de qualidade em cada rede de ensino, quando se fala de responsabilidade educacional, também é um ponto que queria realçar. Foi retirada essa questão dos padrões de qualidade. E aí, considerações finais sobre esse texto e aí todas as análises feitas nessa saga, nesse caminhar aí ao longo de 3 anos, parece haver consenso sobre a necessidade de elevação do percentual do PIB, isso aqui já foi dito. Porém, permanece não resolvida a questão da repartição das responsabilidades entre os entes federados com essa expansão. Aumentou o PIB, mas aí como vai ficar essa responsabilidade entre os entes no que se refere à repartição? Não há ainda um diagnóstico expressivo sobre a capacidade de ampliação proporcional de gasto dos entes federados, que respondem por 86% com a educação básica. O Brasil está entre os 15 países que mais destinam proporcionalmente do seu PIB para a educação. Porém, encontra-se entre os 3 últimos que, em termos de gasto médio por aluno da educação, esse é um levantamento feito pela OCDE em 34 países em 2010. Então, se por um lado a gente investe bastante ainda em educação, estamos entre os 15, a repartição, e aqui Paim citou bem, precisa se proporcionalizar, ela precisa melhor se equalizar. As metas do PNE sinalizam na direção da justiça social, é inegável o avanço que esse plano tem e terá para a mudança nesse país, oferece um balizamento consistente para as políticas públicas, são ambiciosas, via de regra, todas as metas são muito ambiciosas, exceto em casos raros, como a parcela de aluno atendido em tempo integral, que ainda está em 25%. Mas é um esforço necessário e não dá para avançar mais do que isso pelo atual contexto que temos. As estratégias, já encerrando, elas não oferecem os caminhos para a efetiva ampliação do PIB, e esse talvez seja o maior desafio. As metas são muito focadas, as metas são muito importantes, são poucas metas, mas as 223 estratégias, salvo engano, eu não sei se elas darão conta de efetivamente fazer com que esse plano seja exequível, seja factível e se realize. Elas não indicam procedimentos para repartição das responsabilidades financeiras entre as diversas instâncias, que é o ponto central do regime de colaboração, e, por fim, elas revelam, de algum modo, fragilidade pela ausência de detalhamento dos meios para alcançar essas metas. A meta está lá, muito bem feita, ela consegue dar conta de toda a educação do país, mas precisamos garantir que essas estratégias consigam, de fato, executar aquilo que o país precisa. E aqui, para finalizar, eu trago uma afirmação de um escritor e também político que diz que não se deve confundir desejar com querer. O desejo mede os obstáculos, a vontade vence-os. Nós aqui temos desejo de que esse plano contribua bastante
para a mudança nesse país. Esse é um desejo nosso aqui do CONSED, que executa, são um conjunto de secretários que executam essas políticas na prática, e esse é o desejo das senhoras e senhores e de toda a sociedade brasileira. Mas, mais do que desejo, nós temos a vontade, e é por isso que certamente a gente vai vencer, e agradeço pela participação de estar aqui. Muito obrigada.